Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia. Para você que está se preparando para o Enem e demais vestibulares, que esta videoaula possa colaborar para o seu maior acerto de questões e para a sua consequente e tão desejada aprovação. Nesta videoaula nós vamos falar um pouco sobre filosofia helenística e especificamente sobre cinismo, uma das várias correntes ou doutrinas filosóficas dessa filosofia helenística, e em outros vídeos falaremos sobre outras correntes. A filosofia helenística está dividida ou organizada mais ou menos entre o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Estas outras correntes falaremos em outros vídeos. Nesta primeira videoaula sobre filosofia helenística, vamos nos dedicar apenas ao cinismo, que já é bastante coisa para esta videoaula. Pessoal, filosofia helenística nós entendemos como sendo o pensamento que vai sendo formado a partir da fusão entre a filosofia grega, tradicional ou clássica, e elementos da cultura ou do pensamento oriental. Daí essa terminação ou sufixo ístico, para que não confundamos com filosofia ou cultura helênica apenas. Por helênica ou helênico entendemos elementos culturais especificamente gregos, ocidentais, clássicos. E como haverá uma fusão com elementos da cultura do pensamento oriental, nós acrescentamos aí essa terminação ístico, helenística. Tudo começa quando Alexandre o Grande, que vai governar a Macedônia após a morte de seu pai Filipe, ele, Alexandre, que foi discípulo ou aluno de Aristóteles, vai empreender uma verdadeira incursão militar para o Oriente. Alexandre conquista desde a Ásia Menor, passando aí pelo Egito, Babilônia até a Pérsia. E dentro desse processo de expansão militar macedônica, acontecerá uma verdadeira fusão de elementos do pensamento grego com o oriental. E entre outras coisas, pessoal, o próprio modo de pensar política dos gregos e filosofia grega também vai sofrer uma alteração. Aquilo que até então estava centrado no homem político, o homem enquanto membro da polis, começa a sofrer mudança de pensamento e o homem começa a ser pensado numa dimensão mais individual. Na verdade, o homem enquanto indivíduo, o homem agora não mais da polis, mas um homem cosmopolita. O homem do universo, a polis passa agora a ser considerada como o universo. E dentro dessa mudança de pensamento, pessoal, vai surgir uma doutrina muito importante chamada cinismo. Apesar da forma depreciativa com que o termo hoje é considerado, cinismo, normalmente não é um elogio, não é uma honraria ser chamado de cínico entre nós, mas acreditem, o cinismo ele representa uma honraria, eu diria até filosófica na antiguidade. Ser chamado de cínico era de alguma forma algo respeitoso entre os gregos. Porque cinismo, pessoal, é uma doutrina que remonta ao pensamento de um grego chamado Antístenes. Ele era discípulo de Sócrates. Na verdade, ele começou a estudar com o sofista Górgias, aprendeu retórica com Górgias, mas tornou-se de verdade discípulo de Sócrates, de quem Antístenes vai herdar aí a visão filosófica propriamente dita, sobretudo a questão ética. Para Antístenes, a ética está concentrada não na busca de prazeres, que na verdade até desvirtuariam o homem de seu caminho, mas no aprimoramento da virtude, como diria Sócrates. Antístenes, ele era filho de um ateniense, ele nasceu em Atenas, com uma mãe trácia, uma escrava trácia. O pai de Antístenes, ele teve Antístenes do fruto da relação com uma escrava trácia.
Então Antístenes era o que na antiga Atenas chamavam de notoi. Eles eram filhos considerados bastardos, ou eles não pertenceriam, enfim, à chamada sociedade ateniense. Porque notoi eram filhos de mães que eram prostitutas, ou estrangeiras, ou escravas. Então, ou de pais que não eram casados. Nesse sentido, os notoi eles eram ensinados num ginásio público chamado sinosargo, que etimologicamente para o português poderia ser traduzido como cão ágil, cão branco, cão. Sinos quer dizer cão, de onde vem sinosargo, de onde vem cinismo. Então o Antístenes vai desenvolver uma doutrina que vai influenciar muito um pensador grego, lá da ilha de Sinope, chamado Diógenes. Diógenes, que nasceu lá em Sinope, onde hoje fica uma cidade turca, no Mar Negro, no norte da Turquia, Sinope. Ele vai ser exilado, ele vai ser expulso de lá e vai para Atenas. Então começa aí a história do cinismo na pessoa de um grande pensador que é Diógenes. Diógenes, que vai ser muito conhecido aí por algumas anedotas ou folclores, que Diógenes de Laércio, que é um outro Diógenes, vai escrever. Ele vai imortalizar, ele vai radicalizar, ele vai levar o cinismo ao que seria uma espécie de auge. Diógenes desenvolve um modelo de pensamento que, na verdade, está muito mais calcado na prática, na ação, no comportamento, do que mesmo na teoria. Diógenes despreza o que ele acha que é uma inutilidade, o conhecimento teórico. A matemática, a física, a música, a própria metafísica para Diógenes são inúteis frente ao que há de mais importante, que é a ação, o comportamento, a praxis. Para Diógenes, nada como o homem na sua natureza, na sua essência, sem fatores exteriores, principalmente morais, convencionais. A sociedade é desprezível no que tange às suas regras, às suas imposições morais. Diógenes, ele defende um modelo de vida que é calcado na subsistência. Na verdade, para Diógenes, a necessidade ela está baseada na satisfação daquilo que é de mais elementar ao homem na sua animalidade. Diógenes teria, certa vez, segundo comentam, observado o comportamento atônito de um rato, que andava de um lado para o outro à procura de comida. E nesse momento, Diógenes teria contemplado o que de fato marca a importância na nossa vida. Viver sem metas impostas pela sociedade. O que importa para Diógenes, na verdade, seria a liberdade. Um dos grandes valores que o pensamento cínico defende é a liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de ação, liberdade de pensamento e palavra, parresia. Liberdade de ação, anaideia. E essa nossa liberdade de pensamento, de palavra, de ação, estaria diretamente ligada à necessidade dos exercícios físicos, até mesmo ao desgaste físico do exercício, para que possamos assim chegar a um desprezo pelo prazer. Porque para Diógenes, o prazer físico, o prazer da carne, pode nos desviar do que há de mais importante, que é, na verdade, a satisfação da alma. Diógenes acredita que nós precisamos buscar e encontrar uma verdadeira autarquia, beirando mesmo assim a apatia, o controle do próprio ser humano, a autarquia, a indiferença aos problemas que não são lá tão importantes, a apatia, seriam os pontos a que então nós teríamos chegado no modelo de vida cínico.
A tradição conta que Diógenes, que teria vivido à mesma época de Alexandre o Grande, com quem inclusive teria até conversado, Diógenes teria recebido de Alexandre a proposta de pedir o que ele quisesse. E como Alexandre estivesse a fazer sombra sobre Diógenes, ele disse: dê-me a luz do sol, ou não me tire o que não me podes dar. Ele, Diógenes, que teria, portanto, levado uma vida muito frugal, muito simples. Diógenes vivia da caridade alheia, ele vivia da mendicância. Diógenes influenciou demais Crates de Tebas. Crates era um outro pensador que até teria casado com Hipárquia, mas optado aí pela livre união com a mulher, já que os cínicos desprezavam convenções. O matrimônio para os cínicos era uma convenção. Para eles, a relação deveria ser aberta e voluntária entre homens e mulheres. Crates abriu mão da sua própria fortuna. Ele, que seria discípulo ou aluno de Diógenes, também levou uma vida muito simples. Esse mesmo Crates de Tebas, ele teria sido mestre de Zenão de Sítio. Zenão, que é o grande nome do estoicismo, que tem aí, portanto, uma relação de causa com o cinismo, foi aluno de Crates. Então, assim como Antístenes, assim como Diógenes, assim como Crates e outros tantos cínicos, o cinismo é essa forma de pensamento que busca o aprimoramento da felicidade como sendo a satisfação da alma. Aí buscando herança, portanto, lá no pensamento de Sócrates, do qual Antístenes foi herdeiro. Então, pessoal, essas questões que estamos aqui colocando para vocês, acredito que são as mais importantes do cinismo. Em outro momento, como eu disse, falaremos sobre o epicurismo em uma outra videoaula, o estoicismo em uma outra videoaula e uma outra videoaula só sobre o ceticismo, para fecharmos aí as chamadas correntes helenísticas. Ok, pessoal? E por enquanto é isso, e no mais é um forte abraço e estuda, tá? Porque estudar faz sentido.